esse assunto sobre o parto domiciliar planejado, o parto, na verdade é um assunto que eu gosto muito de falar, porque ser mãe sempre foi um desejo para mim, e eu acabei sendo mãe com 36 anos. Eu sempre quis fazer um parto normal, sempre foi um desejo meu, mas eu não sabia muito sobre isso. Quando eu fiquei grávida, foi uma gravidez planejada também, mas eu não tinha muitas informações. Eu acho que essa é uma grande questão. Acho que às vezes a gente não tem muitas informações, né? Quando eu estava com bem pouquinho, acho que 9 semanas, então 2 meses de gestação, eu vi o filme Renascimento do Parto, que é um filme que recomendo para as gestantes aí. E com esse filme, apesar de eu já saber que eu gostaria de ter um parto normal, foi aí o momento que eu decidi que eu não queria ter um parto hospitalar. Foi uma grande mudança na nossa vida, minha e do Léo, né? Depois de assistir esse filme. Porque o parto, né, para mim, e eu acredito para as meninas também, é sobre a autonomia do corpo da mulher. É sobre a gente deixar a mulher deixar o corpo agir, da maneira, né, esperar o corpo agir, esperar o momento do bebê chegar também. E que muitas vezes isso dentro de um hospital não acontece, né? Não de todos os hospitais também, não quero generalizar, mas é o que a gente acaba vendo. Então, foi nesse momento que a gente fez essa opção por um parto domiciliar planejado, conheceu o trabalho do Grupo Quatro Apoios, começou a frequentar as reuniões que elas fazem sobre o trabalho delas, os relatos de parto, escutamos muitos relatos de parto durante a gestação, e acabou que mais para o fim da minha gestação, que foi quando a gente conseguiu uma vaga. Talvez as meninas vão poder explicar um pouquinho sobre isso, porque elas não atendem muitas gestantes no mês, pelo menos era assim na minha época. Mas quando deu certo, foi super importante, foram as mulheres que acompanharam o meu parto e deixaram que ele fosse seguro, tanto para mim quanto para o bebê. A Lina, a gente não sabia que a Lina era uma menina, então foi uma surpresa também, bem gostosa, quando ela nasceu e era uma menina. E é com elas que eu converso hoje. Então, vou apresentar para vocês, que eu já me alonguei muito, porque eu gosto muito de falar sobre parto, desculpa. Então, nós temos a Aline Calça. A Aline estava aqui no dia que a Lina nasceu. Ela é enfermeira obstetra há 19 anos, tem mais de 3.000 partos no currículo. Ela é fundadora do Grupo Quatro Apoios e uma das pioneiras em parto domiciliar planejado aqui em Curitiba. É mãe do Breno e do Enzo. Oi, Aline. Boa tarde. A Kari Estevans... tocando a campainha na minha casa, gente. A Kari Estevans atua como profissional da saúde desde 2009. Ela é enfermeira obstetra formada pelo programa de residência da Maternidade Bairro Novo, que é uma maternidade de referência de parto normal aqui em Curitiba, de parto humanizado. É mãe do Francisco. Oi, Karen. A Lina chegou, gente. Ela tinha ido comprar um docinho. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite e que seja um momento bem gostoso entre a gente. Olha que a gente gosta de falar de parto também. E a nossa terceira convidada é a Larine Mello, que também é formada pelo programa de residência da Maternidade Bairro Novo. Além de enfermeira obstetra, ela também é professora e colabora na formação de enfermeiros especialistas em obstetrícia e em urgência e emergência. Oi, Lari. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Então, vou fazer a gente fez algumas perguntas, né? A gente elaborou algumas coisas para conversar, para ter uma direção, para a gente fazer essa live mais curtinha, como a gente tinha combinado. Então, contem para a gente, não sei quem vai começar, qual que é a realidade de nascer no Brasil? E, né, qual é a diferença, para quem ainda não sabe, entre parto natural, parto humanizado, parto hospitalar, parto domiciliar?
Então, eu vou começar com essa parte da fala, que parir no Brasil é um desafio muito grande, né, do que talvez seja em outros países. Porque a mulher que ela deseja o parto, ela não... É como você, né, você teve que ir atrás de informação. Né? Eu desejo ter um parto normal, mas como que eu faço para ter isso, né? Um parto normal, um parto natural, então... O modelo predominante no nosso país é um modelo tecnocrático, né? É um modelo que desde quando a obstetrícia foi implantada, né, como arte assim, da medicina, os profissionais de saúde começaram a estudar, sempre foi através de muitas intervenções no parto. Então, foi se compreendendo o parto através das intervenções do parto, né? Então, foi um movimento ao contrário. E quanto mais intervenções eu tenho nesse parto, menos autonomia essa mulher tem durante o trabalho de parto, né? Então, elas são obrigadas a parir deitadas, elas são obrigadas a fazerem uso de medicamentos, muitas optam por as que podem optar por cesariana, às vezes no setor privado, optam, mas nem sempre estão exercendo a sua autonomia de fato, optando por algo que elas conhecem de verdade, né? Não se é colocado todas as cartas, às vezes, na mesa para que essa mulher possa fazer essa escolha, porque virou-se, existe essa epidemia de cirurgias e de intervenções no parto no Brasil, né? Então, a gente fala de uma taxa de 52%, por exemplo, de nascimento via cesariana no setor público. No setor privado, isso vai para 90 e tantos por cento, né? Porque também existe essa questão da mercantilização do parto, né? Então, é rentável, né? É rentável, dá para se encaixar na rotina, a cesariana agendada. Então, hoje nós temos as leis que apoiam a cesariana agendada também no setor público, mas o que faz de fato a diferença é a informação que essa mulher vai ter. Será que essa mulher realmente está sendo informada de todas as possibilidades antes de optar por um procedimento cirúrgico? Será que ela está informada sobre todos os procedimentos que acontecem no parto? Né? Ou ela está com aquela visão de que não, eu tenho que sofrer mesmo, o parto tem que ter intervenção mesmo, e é assim que é, né? E não é. Então, existe um movimento crescente no Brasil pela humanização do parto. O Brasil ele tem muitas políticas públicas que favorecem o parto normal, que favorecem o parto humanizado, mas o problema está na aceitação dessas políticas por parte dos profissionais, e independente se é setor público ou se é setor privado. A gente tem exemplos de excelentes maternidades no Brasil. Eu acho que Curitiba ainda vive uma realidade que está superior à realidade de outras cidades do interior do país, que nem chegam perto de partos que ao menos não tenham mais episiotomia, por exemplo, né? Que é uma realidade totalmente diferente. Então, a gente tem exemplo a maternidade do Bairro Novo, que é exemplo em humanização e que trabalha com a informação já no pré-natal para que essa mulher entenda que o parto é dela, né? E que esse parto é o momento que ela precisa vivenciar na sua autonomia, né? Que é ela que nós estamos aqui para ser um suporte, mas que é ela que vai vivenciar esse momento, né? Então, a realidade do nosso país é essa, ela é basicamente tecnocrática, não é a maioria das maternidades, mas muitas ainda trabalham com muita intervenção, muitas maternidades ainda nem permitem a presença do acompanhante, ou se permitem, às vezes restringem, tem que ser mulher, tem que ser maior de idade, então afasta o pai no momento do nascimento, né? Sendo que já é uma lei federal. Então, muitas mulheres desconhecem das próprias leis que têm direito, né? Que são garantidos, enfim, por lei. E aí as mulheres também, não basta só ter as políticas públicas, mas as mulheres precisam ocupar esses espaços e entender que elas precisam lutar por esses direitos, né? E com essa luta que veio do movimento desde a década de 50, 70, ganhando força em 93, 96, com as políticas públicas, cada vez mais as mulheres, mães, ativistas foram participando desses movimentos e tentando construir uma política de parto humanizado que seja mais aceita pelos profissionais, que é o grande desafio, porque essa questão do técnico, do parto centrado no profissional, seja no profissional enfermeiro ou no médico, ainda é muito enraizado. Então, as mulheres precisam ir atrás de informação para se empoderar nesse processo, né? A segunda parte da tua pergunta era quais eram as diferenças, né? Diferenças entre o quê? Parto... Porque o que eu vejo, acho que é muito isso, assim, eu acho que tem a falta de informação, né? Acho que a gente acaba ficando muito sem informação mesmo sobre parto, sobre as nossas opções, sobre como a gente pode parir. Eu acho que muitas ainda... na verdade, esses dias eu participei de uma live que eu escutei uma mulher ainda falando isso, assim, mas qual o problema, né?
por que que vocês estão falando isso? Qual é o problema da cesárea, por exemplo, assim, sem a gente falar que cesárea é uma cirurgia, né? Uma cirurgia de grande porte, assim, também para uma mãe que logo depois vai estar cuidando de um nenenzinho pequeno, né? E a falta de informação é algo muito grande, assim, eu lembro que quando eu estava grávida, tinha um projeto da Universidade Positivo, que era um site onde você conseguia ver a porcentagem de partos... Das maternidades. Médico, né? Por médico. Por médico. Daí você conseguia ver a porcentagem que eles faziam de parto normal e de parto de cesárea. E era assustador, assim. A maioria dos médicos por plano, por exemplo, eram 100% cesárea. Eu lembro que eu fiquei horas no site, assim, vasculhando, olhando médicos que eu já tinha passado na minha vida, assim, né? E é isso, acho que você está falando, né? Ainda está muito focado no médico, né? Ainda falam quem fez seu parto, né? Isso ainda é muito presente. No profissional, no geral, né? Por conta que eu acho que não é só o médico o vilão de toda a história, né? Eu acho que eles acabam se inserindo nesse programa de formação. E eu fiz a minha residência em 2018, né? E de 2018 para cá, a gente conhecia, talvez em Curitiba, 4 médicos que atendiam na forma humanizada, menos intervencionista. Hoje a gente conhece aí perto de 20, então está crescendo. A mudança está acontecendo na formação dos profissionais. E é isso que a gente acredita, né? Informação tanto para a gestante que busca esse parto natural, que no Brasil apenas 5% das mulheres têm um parto natural, que é um parto, já respondendo a uma das perguntas, é um parto sem intervenção nenhuma. A segunda pergunta era isso mesmo, Lari. Era, então, para você fazer essa diferença do parto normal para o parto natural, humanizado, porque pode ter gente aqui que não conhece ainda, então se você puder dar uma resumidinha. Então, o parto humanizado, o que é o termo humanizado, né? O termo do humanizado veio para sustentar esse modelo que respeita o parto, né? Então, humanizado é o básico do básico, que é o mínimo que um profissional deve oferecer para uma mulher em trabalho de parto, para uma família, né? Que é o parto com respeito. Eu respeito o desejo dela de parir, eu não vou dar informações erradas para essa mulher, ou informações superficiais. Então, eu respeito a posição de parto, eu respeito o local que ela quer parir, né? Eu respeito o momento do nascimento, a hora da chegada do bebê. Então, é um parto com menos intervenções possíveis. Aí, junto com o parto natural, né? Então, o movimento do humanizado, que não está só no parto, mas em várias outras áreas da saúde, a gente vê esse nome, é esse respeitar um pouco mais a natureza e minimamente respeitar os direitos que o ser humano tem, né? Que a mulher tem nesse momento de respeitar a autonomia dela, né? Então, o humanizado vem desse termo. Então, às vezes a gente escuta a mulher falar, eu quero um parto, mas eu não quero um parto humanizado, né, cheio dessas coisas, né? E humanizado, na verdade, se resume, na minha opinião, no respeito em que se tem por todo esse processo feminino, né? Aí o parto natural é o parto sem intervenções, né? O parto que a mulher entra em trabalho de parto espontaneamente, que o bebê nasce espontaneamente, que os métodos de alívio da dor são métodos naturais, né? Que todo esse processo ele é respeitado com nenhuma intervenção, né? E tem o parto normal, que é o parto também por via vaginal, que merece todo o respeito, tanto quanto esses outros modelos que eu falei, mas que é o parto que ainda tem uma outra intervenção, mas que são intervenções que, se forem muito necessárias, né, elas podem ser feitas, desde que seja para colaborar com o parto, mas de uma forma saudável, que seja para colaborar com um bom desfecho do nascimento, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então, eu tenho o parto natural, que é sem nenhuma intervenção, né? O humanizado, ele vai circular, entrar por todos esses modelos de assistência, até mesmo a cesariana humanizada. Então, a cesariana que respeita a presença do acompanhante, a cesariana que permite o contato pele a pele quando mãe e bebê estão bem, né? Então, eu respeito por esse momento. Eu acho que é isso, né? O humanizado, o natural, e qual mais? Que era o outro que você perguntou? O domiciliar, né? E aí, o parto domiciliar... Oi? Ia falar, se vocês quiserem, então, agora a gente contar um pouquinho sobre o parto domiciliar, né? Quais são as barreiras, quais são os preconceitos, como que é o trabalho de vocês, como...
Perfeito. Falar um pouquinho sobre o parto domiciliar. O parto domiciliar aqui em Curitiba, pelas enfermeiras obstétricas, nasceu em 2010, né? Então, foi a pedido de uma mulher que gostaria de ter seu parto natural, né? Sem intervenções, realmente ter a sua autonomia no seu próprio corpo, né? E estar no seu próprio ninho, né? Então, surgiu assim o parto domiciliar aqui em Curitiba, né? Atendido por enfermeiras obstétricas. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar quem que pode ter um parto domiciliar, né? Então, assim, é aquela mulher que deseja ter o seu parto natural, de vivenciar, de sentir que é um desejo assim, muito íntimo dela de protagonizar o processo do nascimento, né? Então, acho que seria um dos primeiros requisitos. Segundo, o bebezinho tem que estar cefálico, né, de cabecinha para baixo, né? Tem que ser uma gestação a termo, entre 37 e 42 semanas, uma gestação saudável. Então, a mulher que a gente fala de risco habitual, né? Ou baixo risco. Então, esses são os requisitos, né? São essas mulheres que podem escolher o parto domiciliar, tá? Como que funciona, então, o parto domiciliar aqui em Curitiba, né? Então, a gente começa preparar essa família, né, para o momento do nascimento, tá? Então, são consultas de pré-natal, né, que a gente faz regularmente, né, com essa família, para estar trabalhando a fisiologia do trabalho de parto, o papel do acompanhante, a gente trabalha a parte da amamentação, cuidados com o bebê, né? Então, a gente faz em uma das consultas também ecografia ecológica, que é aquele desenho do bebê na barriga, né? Que é uma consulta bem lúdica, bem gostosa também, que a família participa. Então, todo esse acompanhamento ao pré-natal, a gente trabalha algum tema com o casal, né? E também faz avaliação obstétrica, né? Então, a gente vai escutar o coraçãozinho do bebê, vamos medir a altura do útero, a gente vai ver os sinais vitais dela para ver se está tudo encaminhando bem para o bebê nascer em casa, tá? Então, existe todo esse preparo, né? Nessas consultas, a gente acaba criando um vínculo com a família, né? Então, assim, nós entramos na casa daquela família e entra no plano daquela família, né? Essa que é a diferença. Eu tenho um casal que sempre, que falou uma vez, eu nunca esqueci, né? Que quando a gente entra na casa do outro, a gente tem que seguir a regra do outro, né? E quando a gente está na nossa própria casa, a gente segue as nossas regras, né? Então, essa que é a diferença, né, do parto domiciliar e do parto hospitalar, né? Em relação às regras, né? Em relação ao que vai acontecer, né? Então, nós temos assim... Oi? A liberdade, né, da mulher, né, que tá ali parindo, né? Então, assim, o parto domiciliar, ele respeita realmente, né? Essa naturalidade do parto, né? Essa natureza, o tempo da natureza, né? Então, estando uma equipe habilitada, né? E experiente no momento do nascimento, aí sim faz um diagnóstico preciso, se está indo realmente tudo bem, né? Ou se precisa uma transferência, uma indicação de uma transferência, né? Então, todo esse cuidado, e a diferença também do parto domiciliar para o hospitalar é que sempre estamos em 2 enfermeiras para uma mulher só, né? Então, assim, a atenção é muito total para aquela mulher, né? Então, isso faz muita diferença, né? Então, tem gente que fala assim, será que segura o parto domiciliar? É o mesmo risco, na verdade, né? Nenhum parto, ele é 0 risco, né? Então, o mesmo risco que tem dentro do hospital, ele tem em casa também. Por isso que ele chama baixo risco ou risco habitual, né? Então, só que essa atenção individualizada, essa atenção de 2 enfermeiras para uma mulher, conta muito, sabe? Na questão, assim, da atenção e do momento certo de continuar ou parar, né? O parto domiciliar, tá? Então, acredito que é importante as pessoas entenderem, né? Quem que pode ter um parto domiciliar, né? Não é só o desejo realmente de estar
parindo naturalmente. Essa mulher pode estar parindo naturalmente também dentro de uma maternidade, se ela tiver uma pressão alta, se ela tiver uma diabetes, se ela tiver alguma morbidade associada, né? E até Então, você também falou, né, que o bebê precisa estar acéfalo para o parto domiciliar, né? Então precisa estar com a cabecinha para baixo. Tem muita gente que fala, né, que quando o bebê está sentado não dá para ter um parto vaginal, né? Mas isso também é um mito. Tem alguns médicos que aceitam esse desafio. Eu me lembro que a Lina estava sentada, ficou um tempinho sentada, e o médico que me acompanhou falou: ó, ela está sentada, pode ser um desafio para o parto vaginal, mas não é impossível. o bebê pélvico, o ideal é nascer dentro de uma maternidade, tá? Porque ele já não encaixa no risco habitual, né? Então, por isso é que só nasce bebê em casa cefálico, tá? Mas é possível, sim, né, ter um parto vaginal com bebê pélvico, né? As pessoas que desejam o parto natural e o bebezinho está sentado, tem que estar procurando um profissional habilitado, né, com experiência para estar atendendo esse parto pélvico também, né? Então, assim, todo esse preparo acontece, né, durante nosso acompanhamento para o desfecho ser tranquilo, né? O plano A é o que todo mundo deseja, né? Tanto a família como nós profissionais também, né? Mas é importante também lembrar que qualquer situação, qualquer indicação clínica que já também necessita uma transferência vai ser feito, né? Por isso que chama parto domiciliar planejado. Então, a gente planeja o plano A, que é o parto domiciliar, a gente planeja o plano B, que é uma urgência, e o plano C, que seria uma emergência, né? Então, tudo isso vai ser planejado com essa família, né? Então, e depois que nasce o bebê, né, em casa, a gente também faz o acompanhamento pós-parto, tá? Então, geralmente, a gente faz 3 consultas, né, de pós-parto. Então, a gente faz o teste do pezinho em casa também, né? Então, a gente faz o auxílio na amamentação. Essa família vai levar o bebê num pediatra também de indicação da equipe, né, para uma primeira avaliação. Então, a gente entrega o documento para registrar o bebê no cartório, que é a declaração de nascido vivo, e a carteirinha de vacina. Então, a gente também tem o cadastro, né, na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e na região metropolitana. Então, assim, é um atendimento completo, né? Não vai precisar sair de casa, né? Vai estar todo o atendimento técnico, né, que é importante, todo o cuidado técnico, o cuidado com o bebê, os exames que é feito no bebê, vai ser feito tudo em casa. A Lina nasceu num dia que estava 0 graus. Até antes da gente começar, eu estava lembrando a Aline, assim, que o parto da Lina foi um parto super longo. E a gente ficou com 3 aquecedores ligados. Eu lembro que no mês seguinte a conta de energia mega alta, assim. E para a gente foi essencial a gente estar em casa, porque o parto realmente foi um parto super longo. Não sei se no hospital teria sido esperado esse parto da maneira que foi, né? Que teria esperado o tempo da Lina nascer. E além de que estava tão frio, tão frio, tão frio, que, putz, a gente ficou na nossa cama, no quentinho, enrolado, assim, né, no nosso espaço, no nosso lugar. Vou ler aqui algumas coisas que mandaram para a gente, tá? Daí eu vou fazer mais uma pergunta. A Carla falou que esse site com os dados dos médicos é um trabalho da Rosiane Freitas. Se eu não me engano, a Rosiane é do Plural hoje em dia, né? Do jornal Plural. E ela fez na unha e voltou para o ar faz alguns meses, eu não sabia. A Aline falou que é um assunto super importante no debate e a assistência ao nascimento no Brasil. E a Roberta falou que ela nem sabia o que perguntar quando ela engravidou há 11 anos atrás, que o médico dela nem considerou o parto normal, indicou direto a cesárea. E é engraçado que nesse site, né, ela falou que no site, né, que eu falei agora há pouco, quando ela foi pesquisar e disse que o mesmo médico que fez a cesárea nela sem nem indicar parto normal, atendia parto normal pelo SUS.
Então, vamos, já que a gente está falando de parto, né, como eu comentei aqui, parto normal pelo SUS. Então, vamos conversar um pouquinho como está a situação, né, dos nascimentos dos bebês em Curitiba agora, durante a pandemia. Como estão sendo tratadas as nossas gestantes, essa questão, né, que as maternidades, 2 maternidades importantes de Curitiba estão fechadas desde o início da quarentena. O que vocês podem contar um pouco para a gente sobre isso, e também quais são as orientações que vocês pudessem dar, alguma orientação para quem está gestante nesse momento? Então, eu vou falar um pouquinho das perguntas que a Roberta fez. Antes eu queria, só para pegar o fio, assim, da meada, a Aline explicou muito bem a questão do parto domiciliar, e quando ela disse, né, eu lembro que um casal falou, e eu também tenho uma frase de um casal que foi bem importante, que vale para tudo, assim, que a mulher, ela falou que ela escolheu o parto domiciliar porque ela quer se sentir responsável pelo nascimento do filho dela. E dentro da maternidade, como, né, você segue as regras do jogo de acordo com a casa que você tá, a maternidade acaba te tirando essa responsabilidade. O teu subconsciente te leva ao quê? Jogar essa para o outro. É o outro que decide, é o outro que escolhe. E no parto domiciliar, não é. A gente está ali para uma questão técnica, um apoio emocional, mas quem decide, quem dá as cartas é a família, é o casal, quem vai estar com aquela mulher no momento do trabalho de parto. E eu acho que isso, ligando os pontos que a Larine falou, que a Aline falou, que a gente perdeu foi essa responsabilidade do parir, né? Além de toda a questão da gente ter de dificuldade lá dentro da maternidade, a mulher também se abstém da responsabilidade, né? De buscar informação, de fazer escolhas, de dizer isso eu quero, isso eu não quero. Muitas vezes a gente recua pelo medo, porque o trabalho de parto nada mais é do que o encontro com a gente mesmo, né? De medos, passar de ser filha para mãe, e isso é assustador. Então, a gente acaba recuando em muita coisa. E quando a gente fala de parto, e a primeira coisa que aconteceu foi a gente perder os nossos direitos, né? Basta alguma catástrofe acontecer, alguma pandemia acontecer, que os primeiros direitos tirados são de mulheres e de bebês, né? Não houve nenhum questionamento de se pensar se seria difícil ou não para aquela mulher parir sozinha, já sem acompanhante. A gente entende todo o processo, foi tudo muito novo, né? Então, entrando nessa relação da pandemia, é ainda tudo muito recente, é ainda tudo muito novo. Vão se levar alguns anos para a gente realmente saber qual foi o desfecho real disso tudo, e o porquê que as mulheres grávidas são do grupo de risco, passa ou não passa para o bebê, isso é real ou não, dá ou não dá para amamentar, mas a primeira coisa que surgiu tira o acompanhante e não amamenta o bebê. E isso, ninguém olhou para aquela mulher e questionou o quanto isso ia ser impactante para a vida daquela mulher, porque só pelo medo da própria doença, saber que vai chegar sozinha na maternidade, vai ficar sozinha o trabalho de parto inteiro, e ainda seu bebê vai ser tirado porque não sabe o que está acontecendo, né? Então, desde março, o portal da Fiocruz, que é o portal de boas práticas de atenção ao parto e nascimento, sempre reforçou muito a importância de se manter as boas práticas no nascimento, independente da pandemia, né? Mesmo com uma mulher suspeita ou caso confirmado de Covid, ela ainda tem os seus direitos adquiridos. Ela ainda tem direito ao acompanhante, ela ainda tem direito de contato pele a pele com o bebê. E isso é muito importante a gente lembrar, porque 2 maternidades nossas que eram referências para a humanização fecharam para dar leitos a pacientes de Covid, ou que esses pacientes que não são Covid para dar leito em outros hospitais, que estavam internados em outros hospitais, e foram para essas maternidades.
E também as de alto risco, daí a gente, basicamente aqui em Curitiba, se a gente for fazer os cálculos de maternidade, hoje a gente só tem maternidade de alto risco aberta. As nossas de risco habitual a gente não tem mais. Então fica sempre esse conflito, o que eu sinto quanto profissional também, é sempre esse conflito do alto risco, porque é alto risco, daí a gente não consegue fazer isso, a gente não pode fazer isso, e fica sempre esse conflito acerca, e a mulher sempre vai ficando sozinha. Então, a primeiro momento, houve a retirada do acompanhante para diminuir o fluxo de pessoas e aglomeração, e aos poucos a gente sente as maternidades se readaptando para a presença do acompanhante. Então, a maioria ainda a gente escuta que só entra no momento do nascimento, mas e tem maternidade que em todo o processo de trabalho de parto e parto, a maternidade do Hospital do Trabalhador, ela é a única que daí o acompanhante interna junto com a parturiente e ele fica junto com ela. Aí ele toma banho lá, ele come lá, tudo para não ter essa circulação de pessoas dentro da maternidade. E para garantir que ela não fique sozinha. Só que se ele saiu, não tem troca do acompanhante, o acompanhante não... E a gente fica num meio termo, né? A gente fica numa balança, porque a gente entende também que o número de pessoas dentro da sala de parto tem que ser diminuídos, né? A gente tem que entrar num consenso também de prevenção de saúde também, né? Mas é bom saber que já tem algumas maternidades que estão revendo isso do acompanhante, né? Porque realmente é um momento muito importante para a mulher, para ela estar ali sozinha, né? Um momento de insegurança, de incerteza, né? Foi, assim, para quem está na assistência hospitalar e acredita nesse modelo de parto respeitoso e que sabe que a presença do acompanhante ele facilita o parto até 70%, assim, 70% do parto ele é garantido por apenas ter o acompanhante ali. Ficou desesperador. Você sentia a ansiedade delas. Porque muitas vezes a mulher tá mais fragilizada, né? É dever do acompanhante também tomar, talvez, algumas ações e atitudes perante a maternidade, né? Conseguir falar, dar voz ao desejo da mulher, que talvez naquele momento não esteja conseguindo fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem, ou a prefeitura deu algum sinal de que as maternidades, tanto a maternidade do Bairro Novo quanto a Vitor do Amaral, vão voltar a ser maternidades quando voltarmos ao mundo mais normal? Oi, Aline, teu áudio acho que não saiu. O áudio está cortado, Aline. Aí, agora vai. Oi. Isso. Ainda não está definido, né? Na Secretaria Municipal de Saúde, a secretária de Saúde ainda não falou nada sobre isso, né? Porque está tudo muito incerto ainda, né? Até a questão de a testagem das vacinas, né? Enfim, né? Não foi dado nem a parecer por enquanto. Deixa eu só falar para quem talvez não esteja acompanhando e não entenda o porquê dessa preocupação, isso, né, até ali falou, mas das maternidades acabarem se transformando em hospitais, receber pacientes ou pacientes que precisam sair de outros hospitais para abrir espaço para a Covid e vão para essas maternidades, não aconteceu só em Curitiba. Isso está acontecendo em várias cidades, né, Aline, do Brasil, mas isso também vai na contramão do que é uma recomendação mundial. Assim, tem países onde eles estão tirando as mulheres de hospitais e colocando em hotéis, transformando hotéis em maternidades para gestação de baixo risco, justamente para não deixar as mulheres, as gestantes e os nenéns expostos em um hospital que tenha paciente com Covid. Então, a gente está fazendo o contrário, a gente está
né? O Brasil está fazendo o contrário, está pegando as gestantes, tirando uma maternidade apenas para mãe e bebê e levando para hospitais onde essa mãe e esse bebê podem ter contato com o Covid-19. O que isso já acarretou? Até ontem, antes de ontem, saiu uma reportagem, uma outra reportagem anterior, uma outra reportagem de São Paulo, falando que até julho, no Brasil, nós somos o país onde mais perdeu gestantes e puerpérias no mundo durante eu ia trazer esses dados, eu trouxe, né? Que então de fevereiro a maio, a gente teve, né, os dados mostrados foram 124 gestantes ou mortes maternas, né? A morte materna, o que é? É tanto na gestação quanto no período do puerpério, que pode ser agravado pela gestação, né? Então, a mulher gestante, ela já é vulnerável a comorbidades, né? Então, a gente já tem uma facilidade a mais quando a gente está gestante, e os casos têm sido agravados com sinais e sintomas de Covid. E em julho, então, de fevereiro a maio, a gente teve 124 gestantes. Só em julho, a gente teve 200 mortes maternas. A gente é o país que mais matou mulheres por Covid. A gente está acima do que o mundo. A gente conseguiu bater o mundo, assim, em questão de um mês. A gente concentra 77% das mortes maternas do mundo estão no Brasil. A gente está indo, então, como eu falei, na contramão mesmo, né? Fazendo o oposto do que os outros países estão falando. A gente já deu 45 minutos de live, a gente queria fazer uma live pequenininha, então eu queria ver se vocês queriam falar mais alguma coisa. Eu tenho tem bastante gente perguntando sobre o site, né? O site chama Nascer Bem, tá no plural, é nascerbem.plural.jor.br. Ele está desatualizado, mas diz que eles estão atualizando o site, mas as informações estão lá. E também a Rebeca falou que não deixem de olhar o Instagram do Grupo 4 Apoios, que ela tem um monte de informação importante sobre o mundo do nascimento. Sim, tá? A gente vai deixar o convite. Eu queria só dar as dicas dos cuidados que a gestante tem que ter. Então, ela é do grupo de risco, ela é importante fazer o isolamento social. Então, nesse momento, a gente sabe que a gestante muitas vezes fica carente de atenção, ou até mesmo a família quer ficar mais por perto, mas não é o ideal. Então, hoje a gente tem um mundo tecnológico, vamos aproveitar para se conversar via chamada de WhatsApp, via Facebook, pelas redes sociais, que essa mulher fique em casa, que ela evite as saídas desnecessárias, para ela estar disposta às saídas necessárias. Então, ela não precisa deixar de ir nas consultas de pré-natal, que isso é muito importante. Uma das consequências, né, do nosso pré-natal é que a mulher às vezes passa despercebido e quando ela chega a apresentar algum sinal e sintoma já de Covid, ela está numa situação grave, né? Então ela precisa ir para as consultas de pré-natal, até mesmo para orientações, né, de aumento de pressão, de diabetes, avaliação fetal do neném. E lembrar também que se ela tiver algum sinal e sintoma, por mais que seja leve, a indicação hoje do Ministério da Saúde, devido a esse aumento de mortes maternas, é procurar os serviços especializados, as maternidades, para avaliação e para testagem para COVID. Tá? E quando ela chegar nas consultas, ela não esconder, não ter medo de falar que ela está com algum sinal e sintoma de resfriado. O que a gente sente no serviço, às vezes, de saúde, que ela passa pelo processo de triagem. Lembrar que hoje todas as maternidades têm uma triagem já na porta da maternidade, então sempre tem alguém ali perguntando. Ela passa por um outro processo de triagem para daí ser consultada. E dela ser sincera, falar que sente dor no corpo, que ela sente a garganta arranhar, que ela tá com coriza, que ela tá com tosse, que ela tem dor de cabeça, ou até mesmo algum episódio ou outro de diarreia. É importante ela falar para ela ser triada e testada para que não agrave os sinais e sintomas no momento
do final da gestação, que é quando eles têm aparecido mais, e no período do trabalho de parto e pós-parto, né? Então, tem acontecido os casos de embolia pulmonar, casos graves em mulheres, por pequenos sinais e sintomas, assim, e apresentado sempre no final da gestação. Obrigada por dar essa... Roberta, Sim, bem-vinda. sim, Então, só antes da gente encerrar, eu queria convidar todo mundo que vai assistir, que já está assistindo e que vai assistir essa nossa live para nos acompanhar nas redes sociais. Nosso Instagram no mês de agosto, no mês dourado, vai estar cheio de novidades, muitos textos que vão auxiliar mães, né, durante esse momento da amamentação. Então, agosto é o mês da promoção, aleitamento, promoção e proteção, aleitamento materno. E a primeira semana do mês de agosto é a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E lá no nosso Instagram vai rolar, além de várias informações legais, muitas promoções, alguns sorteios também, para que as mulheres possam estar tendo esse auxílio na sua rede de apoio durante esse período da amamentação. Então, fiquem de olho, sigam as nossas redes e nos acompanhem, que lá sempre vai ter informação e aconchego esperando por vocês. Maravilha. Ó, eu só tenho coisas positivas a falar sobre o Grupo Quatro Apoios. Como eu falei, elas entram na casa da gente, mas entram no coração também, né? Porque é um momento muito especial que a gente está vivendo e a gente, pelo menos para mim, eu me dava total segurança, né? Durante todo o trabalho de parto da Lina e o nascimento e depois que ela nasceu também, né? Eu tive total segurança que eu estava nas mãos das pessoas certas. Eu nunca vou me esquecer das enfermeiras que estavam aqui na minha casa na hora que a Lina nasceu. Todo mundo estava chorando e se abraçando e é muito emocionante, né? Porque isso traz, acredito, tira aquilo que a gente... eu já tinha vivido um parto hospitalar com a minha irmã, onde não tinha tido, né, esse carinho, esse aconchego. Então, isso foi extremamente importante para a gente. Queria também falar que quem se tem grávidas assistindo a gente, que vai ficar tudo bem, é só vocês se cuidarem, né? Segue essas orientações, então, que a Karen falou, vamos ficar em Roberta, social. Fala. acho que a Aline, queria falar, Aline, sobre o Fale com a Parteira, que eu acho que é interessante. Então, o projeto Fale com a Parteira é um projeto que nasceu dia 20 de março em Recife, né? Pelas enfermeiras obstétricas lá de Recife, foi um grupo voluntário, justamente nasceu por causa da pandemia. Então, como estava fechando algumas maternidades no Brasil todo, Recife também, essas enfermeiras se uniram e começaram a fazer teleatendimento com as gestantes, tá? Então, aqui em Curitiba foi inaugurado mais ou menos um mês e meio, o Fale com a Parteira também, um grupo de enfermeiras obstétricas voluntárias também. Então, todas as gestantes podem entrar lá no Instagram do Fale com a Parteira, tem um link, entra no grupo e coloca lá, preciso de ajuda. Sempre vai ter uma enfermeira obstetra de plantão para tirar alguma dúvida, ou seja do Covid, ou seja do trabalho de parto, alguma coisa que ela precise tirar alguma dúvida, sabe? Então, funciona, esse atendimento funciona das 8 da manhã à meia-noite. Ai, que maravilha. Todos os dias, os 7 dias da semana. Isso foi importante também para evitar com que elas fossem tão antecipadamente para a maternidade e evitasse o contágio, até mesmo a exposição, né, delas. Às vezes é uma dúvida simples que ela não precisava se expor num pronto atendimento de uma maternidade, né? Então não pode, é só colocar no Instagram, Fale com a Parteira Curitiba, que vai ter o link lá. Maravilha, a gente teve um comentário da Letícia falando que tem muitas gestantes que estão se queixando da aglomeração das salas de espera no SUS, assim. Então, às vezes, é uma dica maravilhosa, né? Preciosa. Você Sim, vai lá, desafoga um pouco o sistema. desafoga o sistema um pouco, fala com a parteira, escuta um pouco, né? Fala seu problema e daí
vai ter uma profissional te aconselhando, caso realmente seja necessário você ir até a sala de espera. Gente, eu quero agradecer demais, meninas Karen, Lari e Aline, por toparem vir aqui conversar comigo. Foi super maravilhoso. Quero dizer, então, para as nossas gestantes que estão ouvindo, que vai ficar tudo bem. O parto enfim, é um momento muito especial, tanto quando a gente está gestante quanto o parir. Talvez seja desafiador, porque a gente está nesse mundo aí da onde a gente exige, né, essa possibilidade do parir sem dor, mas eu posso garantir que o parir natural é muito poderoso. Eu acho que é um momento que eu me senti mais poderosa e potente da minha vida, assim. E eu não queria ter outro neném, não quero, mas eu gostaria de parir de novo. Obrigada, Roberta, obrigada por estar abordando esse assunto, né, que é muito importante para todos, né, principalmente para as mulheres, para as famílias que estão planejando seus bebês, para as famílias que já estão grávidos, né. Então, acho que foi muito bom trazer esse tema, né, e abrir para discussão. A gente que agradece. Obrigada demais. A live vai ficar gravada aqui no Facebook. Depois quem quiser, pode compartilhar o link com as pessoas que não conseguiram assistir. Boa sexta-feira para vocês. Sextou agora já. Obrigada pelo convite, viu? Beijão. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.